Olá, é a Rafaela, instrutora de neurodesenvolvimento. Então, a respeito das diversas perguntas que me fizeram na última postagem de constelação fluvial, me pediram qual que é a diferença de constelar na água da constelação fluvial para constelação no grupo. Gente, primeiro eu vou voltar só um pouquinho a respeito da pergunta. O que é constelação familiar e de negócios? Para que serve? Então, constelação familiar e de negócios é para espelhar, para fazer um diagnóstico de qualquer área da tua vida a respeito daquilo, de um conflito, daquilo que está impossibilitando de fazer diferente, que você está gastando muita energia ou muito dinheiro, está drenando todas as tuas condições de seguir, de ir para a vida. Ok, Rafa, o que isso significa? Quando você está sentindo dificuldade na sua empresa, está vendo que tem um fluxo muito grande de funcionários que não param, ou por mais que você coloque um produto novo, não está tendo sucesso. Enfim, é feito um diagnóstico da tua empresa para verificar qual que é o nicho, qual que é a área que está perdendo força e o porquê que aquilo está perdendo força. Então é feito um diagnóstico. Na linha pessoal de desenvolvimento, o que acontece? Qual que é a área da tua vida que você não está conseguindo frutificar? Não está conseguindo prosperar, ou você ganha e perde com facilidade. Nos relacionamentos pessoais, em relação a peso também, isso também traz muitas informações de boicote, de saúde, e saúde em todos os níveis, em nível integral, desde uma doença grave adquirida, né? Então, assim, a constelação ela é um espelhamento daquele conflito em qualquer nível da vida. Ela é um estilo de vida e uma ferramenta fantástica de diagnóstico, inovação para possíveis soluções. Ok? Tudo bem? Então, resumidamente, é isso. Ela pode ser feita tanto de maneira pessoal como em grupo. Pessoal, que foi a pergunta que me fizeram aqui, a respeito da constelação fluvial. Por que a constelação fluvial? Por que a constelação na água? Ou com os bonecos? Gente, quando não se sente muito confortável, não se sente muito à vontade no grupo são as pessoas que estão ali no workshop, elas, na vivência, elas entram para representar movimentos daquele assunto que está sendo espelhado. Ou pai, ou mãe, ou um sentimento, uma força, enfim. Aquela pessoa vai representar uma força do assunto que está sendo diagnosticado, ok? Na constelação fluvial, são os bonequinhos, inclusive são um pouquinho menores, que são da constelação individual, que eles se movimentam sozinhos e substituem os representantes daquele assunto que você está querendo lidar. Ok, Rafa, como isso funciona? A água, gente, ela quadriplica a frequência de onda. O que isso significa? Quer dizer que ela movimenta sozinho, ela sente a frequência daquela força, daquilo que está sendo olhado. Ela traz os movimentos sozinha. Então, a água, de repente, os representantes estão assim, e eles podem ficar assim, se movimentar, e vão trazer informações do que aquilo significa. Qual é a solução, a informação que aquele movimento está querendo trazer para poder ter as frases de solução, para poder ter as possíveis formas de verificar quais são as dinâmicas do sistema que aquilo está acontecendo, que aquela falência, ou a falta de amor, ou o excesso de ansiedade, o que está impossibilitando que aquela força vá para a vida e permaneça no estático, né? No ponto zero. Gente, um fator muito importante que perguntaram também é a respeito da constelação. Constelação, para eu ter uma possível solução, eu vou ter que concordar? Ok. Se pai significa força para ir para a vida, então quer dizer que eu vou ter que concordar com a ausência do meu pai na minha vida? Com as coisas que ele fez, que ficou durante toda a minha vida assim, de costas para mim, sem eu ser vista? Gente,
A constelação, ela não é para você concordar com o que aconteceu, concordar com a história. Não é desse lugar que a integração e a ressignificação acontece. A constelação, ela é uma integração de todos os acontecimentos que vieram e você consegue trazer um lugar para o teu coração para aquela situação, para você se fortalecer. Então você vai olhar para a função pai, não concordando com tudo aquilo que aconteceu, mas é incluir aqui no teu coração, incluir no teu sistema o que foi possível você receber, dentro daquilo que lhe foi possível integrar. Entende isso? Tudo bem? O que acontece quando não há aceitação da função pai? Você fica de costas para a vida e presa aqui, ó, na função passado. Por exemplo, ontem na constelação que eu realizei, uma senhora de 70 e poucos anos não aceitou uma outra filha do casamento, do primeiro casamento dela. Não conseguiu incluir no seu coração a existência dessa outra pessoa. Gente, na constelação fluvial, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Na constelação fluvial, a filha, essa outra filha, aparecia aqui ao lado dos filhos. E os filhos não conseguiam olhar para frente. Os filhos não conseguiam olhar porque eles estavam sentindo inconscientemente um vazio e uma fraqueza que não permitiu com que eles olhassem para a vida, porque no sistema deles havia esse vazio. Quando uma pessoa é excluída, algo acontece no sistema para tentar trazer de volta e equilibrar aquilo que não pôde pertencer. Tudo bem? Então, aquela pessoa que tinha sido excluída, ela, quando foi incluída no sistema, aceitando a história e integrando, os outros também puderam olhar para frente. Os outros também puderam voltar a pertencer e a voltar a se sentir no direito de fazer parte. Aquela mãe, na verdade, ela não conseguia incluir essa outra filha aqui no sistema. Por quê? Porque ela também teve esse padrão na infância dela. Ela não foi... o pai dela se ausentou, abandonou eles quando eles eram muito pequenininhos. Então, olha que incrível. O sistema, o universo, trouxe para ela uma nova experiência exatamente da mesma forma que ela teve na sua infância, para poder perdoar o pai e aceitar, incluir o que foi possível receber dele durante o tempo que eles passaram juntos. Tudo bem? Então, quando ela conseguiu trazer um espaço no seu coração para essa experiência, e detalhe que essa cliente tem problemas de diabetes, problemas de coração, então, assim, na saúde dela, o sistema já estava inflamado. Porque o que é a diabetes na visão sistêmica? Quando perde a doçura pela vida. Então, uma criança que cresce sem a presença do pai, ela acaba olhando para a vida com os olhos da mãe, com o sofrimento de tudo o que a mãe passou. Então, como a mãe não pôde ser feliz, eu honro tudo que você passou e te ensino como se faz, minha mãe. Então, eu vivo por você. Olha que incrível. Então, ela, como se sentiu muito leal ao sofrimento da mãe, acabou tendo a mesma história que a mãe. E teve uma nora, teve uma filha do marido que não pôde incluir e depois incluiu no sistema. Só depois que ela conseguiu incluir essa pessoa no sistema que todos os seus filhos puderam olhar para frente e tomar força. Faz sentido para você? Então, quando eu faço a constelação, independente do assunto que eu queira espelhar, independente do conflito que eu queira identificar, é seguido um padrão para você entrar em contato com essas informações. E se eu tiver um caso muito complicado que não consigo identificar? Gente, não existe padrão.
ok? Cada cliente é único, cada história é completamente diferente uma da outra. Então, não existe regras no momento que se vai constelar. E tudo é possível de acordo com a permissão de quem está olhando também o sistema. Muitas informações elas aparecem e não são nem possíveis trazer tudo o que vem para a consciência, porque depende do tamanho da resistência dessa pessoa que está constelando e olhando. Então, a solução ela é proporcional à permissão de fazer algo diferente com aquilo que está recebendo. Tem pessoas que, quando traz para a consciência aquela informação que estava guardadinha lá no subconsciente, através dos movimentos das dinâmicas da constelação, muitas vezes consegue fazer algo de imediato com aquela consciência. Só que muitas fichas elas vão caindo conforme as resistências vão sendo liberadas. Certo? Então, no momento que se faz a constelação, em muitos casos é necessário fazer uma mentoria após, para poder olhar para aquele sentimento de uma outra forma, tendo a permissão e se dá a permissão de fazer algo diferente com aquele sentimento que apareceu, com aqueles movimentos que apareceram. Então, assim, tem pessoas que após um ano vão sentir reflexo. Essa semana, ontem, uma cliente, ela depois de um ano me ligou, depois que a gente realizou a constelação e a mentoria pós-constelação, ela me disse: Rafa, agora finalmente eu estou conseguindo liberar o meu pai dos negócios dele. Eu estou parando de ensinar ele como se faz, que inconscientemente ela estava muito envolvida nas dinâmicas da vida do pai. E agora ela conseguiu se liberar disso, aceitar o destino do pai, aceitar o que ele estabeleceu para a vida dele, respeitando e honrando. E ela conseguiu ter força de olhar para a vida dela. Então é muito incrível, ela pode demorar, ela pode ser rápida, como pode ter um passo a passo, porque nós somos feitos de várias camadas, não é verdade? A gente sabe muito pouco do nosso consciente. E do nosso subconsciente a gente tem muitas e muitas camadas. Então nunca vai ser um ponto final. Ele vai fazer parte de um caminho de autoconhecimento, de liberação e ressignificação. Gente, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero ter ajudado um pouquinho e espero ter deixado mais dúvidas ainda. Eu adoro responder as perguntas de vocês. Deixam aqui embaixo que eu faço questão, é um imenso prazer poder compartilhar com vocês, tá bom? Beijo grande e, por favor, me chame aqui, não hesite em me chamar. E se fizer sentido em poder compartilhar com alguém, compartilhe aí. Beijo grande.